Olá, estamos de volta então no nosso canal Navegando pela História da Educação e agradecendo sempre você pela sua preferência, pelos comentários, sugestões a esse canal aqui. Muito obrigado a todos vocês, alunos, professores, pesquisadores de diferentes áreas da educação, né? Inclusive educação, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Bom, o tema de hoje é um tema que vem me acompanhando há um bom tempo, né? Que eu tenho trabalhado muito com os meus alunos no ensino superior, né? E que eu espero que também seja importante para você que discuta a educação, né? Que vem discutindo, que vem pesquisando sobre o tema, que é o uso dos clássicos na educação. Ou seja, qual a importância de um clássico para, enfim, pesquisar e estudar a educação? A primeira questão é importante definir o que vem a ser um clássico, né? Bom, primeiro uma ideia de clássico é muito ampla, né? Podemos falar, vamos dizer, nos clássicos da música brasileira, nos clássicos da literatura infantil, os clássicos da literatura, enfim, em geral, aquelas referências que marcaram e marcam, né? Desde as nossas primeiras, né, os primeiros anos na escola, enfim, os primeiros contatos que nós tivemos, né? Podemos falar em Machado de Assis, Gonçalves Dias, né, que são referências muito importantes para a literatura brasileira. Bom, e no campo da educação, da filosofia, podemos citar vários aqui, né? Alguns deles, por exemplo, né, começando numa ordem cronológica, histórica, Platão, por exemplo, A República, uma obra de grande referência para pensar as questões políticas e educacionais. Santo Agostinho, A Cidade de Deus, para entender toda aquela visão da Idade Média, né? Galileu Galilei, uma referência do Renascimento também para entender as questões da ciência moderna. Lutero, Martim Lutero, que também é uma referência para pensar aquele momento histórico e todo o rompimento, né? Em que ele trava, todo o embate que ele trava com a Igreja Católica naquele momento. Francis Bacon, em que vai discutir a questão da ciência, também uma referência fundamental. Comênios que é um autor muito trabalhado na pedagogia, né? Enfim, em que ele formulou a chamada didática magna, ou seja, como ensinar tudo a todos, em que ele faz uma abordagem inédita, uma referência, enfim, ele estabelece um novo paradigma da didática, a chamada didática moderna, né? O Rousseau, em que ele escreve o Emílio também, para pensar a questão da psicologia moderna, enfim, as questões educacionais, né? A questão do laicismo na educação, é uma leitura obrigatória, né? Enfim, Karl Marx, no século XIX, uma referência fundamental para pensar as questões sociais, econômicas e políticas, ideológicas, né? Em que ele estabelece também um novo modelo de análise da realidade, né? Uma nova compreensão da história, em que ele estabelece um novo paradigma de entender as relações entre os homens, em que ele vai colocar a questão das classes sociais como nenhum outro autor colocou até então. Por isso que ele se tornou um clássico. Podemos também dizer nos clássicos da educação brasileira, por exemplo, Paulo Freire, né? Na Pedagogia do Oprimido, eu diria que é uma leitura, né, também, enfim, obrigatória para quem, né, vai se formar como professor. Anísio Teixeira, para entender a questão da escola nova no Brasil. O Darcy Ribeiro, também, né, um pensador da realidade brasileira. Enfim, podemos citar outros aqui, né, que trouxeram uma grande contribuição e se colocaram como um clássico. Então aí nós podemos, então, naquele momento, definir o que vem a ser um clássico. O que diferencia um clássico de um autor, vamos dizer assim, comum, né? Porque na época do Platão, por exemplo, não foi só o Platão que escreveu sobre a realidade daquele momento histórico. Outros também escreveram, mas por que Platão, ele, vamos dizer assim, se consolidou, né? Tornou-se o Platão que nós conhecemos, né? Um autor de referência, um clássico. Bom, o que vem então a entender é importante. O que é um clássico? Bom, é aquela obra consagrada, aquela que perdurou durante um tempo, né? Enfim, aquela que melhor captou, que melhor compreendeu os dramas, os problemas daquele momento histórico. Ele traduziu, vamos dizer assim, uma visão coletiva, né? Uma visão de mundo, as questões mais, enfim, candentes, aquelas questões mais importantes daquele momento histórico. Enfim, ele criou um novo modelo de análise da realidade, né? Como nenhum outro. E todo clássico ele estabelece também um estilo próprio, um estilo inédito, uma linguagem,
né, muito original de descrever, de analisar a realidade. Por isso que ele é um clássico. Portanto, ele tem uma originalidade como nenhum outro teve, né? Uma clareza, né? Enfim, nesse sentido podemos dizer, é um gênio? Não, não é um gênio, mas é aquele que conseguiu captar melhor aquele momento, né? Enfim, também, evidentemente, que isso foi a partir de uma capacidade de síntese daquele momento histórico. Bom, e aquele que nos faz pensar com muita profundidade, como nenhum outro. Eu sempre digo assim para os meus alunos, quando você vai ler o Platão, por exemplo, você sai diferente depois que você lê essa obra, né? Você já sai com uma compreensão diferenciada da realidade. Há sempre uma transformação na compreensão do mundo, nas relações entre os indivíduos. Por quê? Porque ele é um clássico, ou seja, ele estabelece algo novo no meu olhar. E veja, o clássico também é aquele que ele sempre vai pedir uma nova leitura. Por exemplo, eu li várias vezes o Platão, a República, e a cada nova leitura, uma nova descoberta, uma nova compreensão, um novo aspecto que eu não havia observado daquela primeira leitura. E só um clássico que é possível possibilitar isso também, né? Veja, então, portanto, o que é um clássico? É aquele texto que é uma leitura obrigatória sobre um determinado assunto. Eu diria assim que é a primeira leitura. Eu sempre recomendo assim para os meus alunos, vão primeiro para os clássicos, ou seja, os principais autores que discutem aquela temática, né? Por quê? Porque ele é o primeiro que vai fazer uma interpretação inédita sobre aquela questão. Ele vai fazer ele vai fazer uma análise daquela realidade, vai fazer uma crítica sobre aquele momento histórico, e ele também vai propor, vamos dizer assim, saídas, né, vamos dizer assim, também muito originais para aquele momento histórico. Por isso que ele se tornou um clássico, uma referência fundamental, porque ele também tem o que? Uma força reflexiva como nenhum outro autor tem, né? Diferente de você, por exemplo, ler um autor, né, um artigo de jornal, vamos dizer assim, né? Enfim, sem muitas pretensões, e você lê um autor clássico. A diferença ela enfim, muito grande, né? A profundidade reflexiva, as articulações, inclusive sempre recomendo, assim, eu diria que você lê um clássico, talvez você vai ter que ler 2, 3 vezes aquele mesmo texto para ter uma compreensão melhor, para você ter enfim, você de fato ir no rigor dessa leitura. E muitas vezes um clássico ele leva também, demanda o que? Um tempo de leitura, já o ritmo de leitura é um ritmo diferenciado, né? Vai exigir talvez que você leia 2, 3 vezes um capítulo, enfim, uma parte daquele texto, né? Demanda um pouco mais de tempo, porque dada o seu rigor de análise, dada a sua linguagem inédita, né? Que ele estabelece em razão, por exemplo, de algum tema que se estabelece ali. Então veja, nós estamos falando, portanto, de um clássico, não é de qualquer autor, né? E veja, você que está se formando, vai estudando, né, iniciando o seu estudo, está aí, né, enfim, no andamento das suas pesquisas, recomendo sempre a vocês irem primeiro para os clássicos, né? Ou seja, as principais referências que vai abordar o meu tema, né? Por quê? Por que usar esses casos? Porque de fato, eu diria assim, eles também vão dar uma credibilidade maior na sua discussão, né? Evidentemente não quer dizer com isso que você deva desconsiderar os autores contemporâneos, né? Não é exatamente isso. Mas primeiro você ir para os clássicos, esses autores principais, e a partir daí buscar uma leitura, também o autor do nosso momento histórico. Bom, e muitas vezes também um clássico, embora ele tenha sido escrito, né, lá naquele momento histórico, digo século XVIII, XIX, séculos atrás, mas eles também possibilitam pistas, eles apontam caminhos, né, para pensar as questões da atualidade. Por isso que ele é um clássico, ele continua sendo válido, ou seja, no nosso momento histórico. Eu diria que eles apontam caminhos, né, apontam pistas para pensar os problemas humanos do nosso momento histórico. Tá certo? Então ou seja, em grande medida, ele é um autor atemporal. Ou seja, embora ele tenha escrito lá no século XIX, século XVIII, enfim, no Renascimento, no século XIV, XV, mas ele continua sendo válido para pensar, enfim, a atualidade. Pode nos fornecer elementos filosóficos, econômicos e políticos para compreender as complexidades do nosso momento histórico.
Então, nesse sentido que eu, enfim, indico, né, recomendo, né, para você que pesquisa a educação, a história da educação, para que você que é professor recomende isso para os seus alunos, né? Vamos aos clássicos, né? Embora demanda mais tempo, como eu disse, uma leitura mais complexa, muitas vezes você tem que estar estudando o clássico com um dicionário do lado, a linguagem é uma linguagem que ela vai exigir um pouco mais de cuidado na sua interpretação, mas eu diria que há um ganho acadêmico, um ganho intelectual muito importante nessa sua formação, tá certo? Então eu espero ter, né, ajudado vocês a pensarem sobre isso, e eu agradeço inclusive algumas indicações que eu recebi, né, para estar abordando esse tema. É um tema que eu havia agendado adiante, mas enfim, eu achei importante colocar esse momento para a gente pensar juntos, né, sobre a importância do clássico. E você, eu gostaria de saber o que você entende por um clássico? A leitura de um clássico é importante? Né? Faça os seus comentários, suas observações, e gostaria também de saber de você. Você já leu o clássico? O que você foi? Você teve alguma dificuldade na leitura deles? Qual a importância que eles tiveram na sua formação? Tá certo? Vamos juntos então, e na próxima semana a gente se encontra aqui com um novo tema, tá certo? Um abraço e até lá.